da Sala dos Professores aqui na Trio Cursos Jurídicos. Hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre as novidades que temos da prova do exame 38 que a FGV trouxe. Então estamos aqui, professor Ilná, professora Juliana e eu, professor Fábio, para bater um papo aqui e trazer algumas ideias, algumas concepções para vocês sobre esse exame 38, que foi um exame aí que pegou pesado, hein? E aí, professoras, o que vocês acharam desse exame aí em questão das provas, das questões que foram colocadas? O que vocês gostariam de pontuar? Vamos lá. A prova da OAB tem uma característica que é a primeira fase exaustiva. Isso sempre acompanhou, mas eu acredito que nessa específica vieram as 3 tão temidas novas disciplinas. Então é natural que os alunos se sintam menos confortáveis, porque eu tenho 3 disciplinas que eu não sei como seriam cobradas, né? Então, previdenciária entrou, que também era cobrada de uma forma mais sutil dentro do direito do trabalho. O direito eleitoral, que veio agora com a cara própria, né, que antes era pincelado dentro do direito constitucional, e agora a gente tem o direito financeiro, que foi uma disciplina à parte, que busca mais essa relação aí em relação ao direito tributário. Então, eu acho que criou uma expectativa muito grande em relação a essas 3 disciplinas, e os alunos não estudaram muita coisa a respeito, né? Até porque era o primeiro. Então, eu acho que o principal, questões, me surpreendeu, achei que iriam ser questões maiores, já vi questões com enunciados muito maiores do que vieram, estava mais enxuto, isso eu achei positivo, porém, a gente tinha essa novidade, essas 3 disciplinas que antes não existiam e passaram a existir. No meu ponto de vista, eu acredito que elas sempre estiveram ali, mas agora eu tenho mais 3 matérias que eu preciso me aprofundar, né? E você, professora Juliana, qual que foram as suas considerações sobre a prova? Olha, eu particularmente acho que a prova da OAB, ela veio com uma diferença, além de ela realmente ela estar mais enxuta, eu senti nas questões um entrelaçamento de matérias. Então, por exemplo, está com uma interdisciplinariedade. Eu não tenho somente lei seca do Código Civil em direito civil. Você vê questões que buscam fundamentos até na doutrina de direito constitucional. Então, eu acho que, não, eu acredito, inclusive, que é uma tendência essa, tá? Das matérias se entrelaçarem. Não vai mais ser, como a professora Ilná disse até, em relação ao direito eleitoral, já era uma matéria já questionada a vida toda, em direito constitucional. Agora, ela vem com uma matéria autônoma. As pessoas estavam com medo dessa matéria, até porque é uma disciplina relativamente grande, mas ela não veio assim com tantos aprofundamentos. Ela veio mais questões mais simples até, eu diria. Mas sempre as matérias vieram com uma busca, com um toque de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nós tivemos súmulas assim, súmulas simples até mesmo uma questão de direito do consumidor que foi anulada. Essa questão já assim, no dia da prova a gente já tinha analisado e até sugerido o recurso. Por quê? Porque é uma questão de jurisprudência que não é pacificada. E a prova, como é uma prova objetiva, ela não pode fazer questionamentos de temas que a jurisprudência entende de um jeito uma turma e a outra de outro jeito. Então eu senti isso, eu senti jurisprudência, súmula, além da lei seca, né, que é o grande, que é o grosso da prova, né? Aí uma dúvida que eu tenho, e aí a gente podia trocar ideia a respeito disso. Quando eu tenho, por exemplo, uma questão, súmula, igual você sugeriu, né, que é de uma turma ou de uma câmara específica, mas eu não tenho as outras respostas, elas são impossíveis? Ou seja, eu vou ter uma resposta correta, mas as outras alternativas, né, as remanescentes, poderia ainda assim ser anulada uma questão dessa ou não estar ali? Eu entendo da seguinte forma: se veio a súmula, a redação da súmula, a questão é a súmula.
Porque súmula, pela teoria dos precedentes, ela tem uma certa vinculação. Embora a gente sabe que somente súmulas vinculantes são efetivamente, Sim, sim. né? Força de Mas lei. assim, se nós temos questões relacionadas à jurisprudência, qual é a dica que eu tenho? Por exemplo, você tem que ler o enunciado. Se o enunciado disser assim, de acordo com os tribunais superiores, ele não deu essa posição, porque às vezes a gente tem o STJ pensando de um jeito e o STF pensando de outro. Vou até, só para a gente ter um exemplo. O Código de Processo Penal, em relação ao procedimento de reconhecimento de pessoas, ele traz um procedimento. O STJ diz que aquele procedimento, ele tem que ser observado. O Supremo já recentemente disse que ele é uma mera formalidade, ou seja, se não observar daquele jeito, é possível que eu tenha aquele reconhecimento validado. Então, se a questão disser de acordo com o Supremo, se as duas respostas estiver ali, Não, aí você ok, tem que ir de acordo com o Supremo, de acordo com o STJ. Agora, se disser conforme os tribunais superiores, e nós sabendo que existem posições divergentes, questão pacífica para ser anulada, né? Agora, qual é a orientação que damos? A orientação é que você leia e busque a resposta que seja mais adequada ao enunciado, né? Então, porque não tem como, se é de acordo com os tribunais superiores, qual dos dois? STJ ou STF? E infelizmente muda, né, o entendimento Exato. faltando 30 dias para a prova, né? E eu já vi questões virem assim, a letra da lei diz uma coisa, a jurisprudência diz outra. E a resposta da questão era de acordo com a jurisprudência, porque o enunciado disse. E aluno errou porque falou assim, mas viu, aí eu li na lei, sim, mas a questão, o enunciado dizia, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores. Então tem que ficar atento ao enunciado da questão. É importante nessa questão de enunciado tribunais superiores prestar atenção no seguinte, se não é um tema pacífico, se ele não está pacificado, se ele ainda não passou por um processo aí de repercussão geral, se ele não está numa situação dessa, então é uma situação que realmente pode ser passível de anulação, porque podemos ter um entendimento de um tribunal, né, de uma forma, de outra forma, e pode ser um dos temas que estão para repercussão geral, para a resolução do próprio STJ ou para a resolução do próprio STF. Então é uma situação aí que realmente leva, né, a uma anulação dessa questão. Interessante, bacana. A dúvida só realmente que nem sempre eles vão acolher, porque as outras alternativas são totalmente fora do esperado, né? Então, nem sempre um recurso vai ser acolhido, porque as outras respostas são impossíveis de encaixar. Nessa situação eu concordo, porque pode existir, por exemplo, tribunais superiores, mas as alternativas existentes, o direito material que está ali, né, ele pode ser completamente absurdo. Então, existiria... Ou menos errada, né? A questão menos errada, né? Na menos errada, nós estaríamos, no meu ponto de vista, um pouco próximo dessa questão dos tribunais, né? Poderia ser algo, poderia dar uma divergência. Mas eu imagino, assim, num cenário para quem está nos assistindo ficar mais tranquilo, né? Para poder fazer até um recurso. Falar, não, olha, nessa situação aqui, eu olhei e falei, não, as outras alternativas eram realmente impossíveis, né? Era uma situação... Por isso tem que ficar assim, bem atento com o enunciado da questão. Se tiver lá uma posição de uma jurisprudência que não está pacificada e as outras serem absurdas, tem que ser a resposta que não é pacificada. A FGV, o que eu costumo perceber é o seguinte, a FGV não é muito de pedir jurisprudência, ela pede mais aquela reiterada, com repercussão geral reconhecida, de repetitivo do STJ, súmula. Por quê? Porque você tem já pela teoria dos precedentes. Agora, se tiver muito questionamento, diferente, por exemplo, de uma prova CESP, que não é a banca que faz a OAB, mas assim, de concursos públicos, por exemplo, só para a gente dar um exemplo aqui. O CESP já faz esse tipo de questionamento. Você lê, você fala, nossa, mas o STJ pensava assim ontem, agora a gente já sabe que mudou, entendeu? Às vezes anula, às vezes não. Então, assim, a minha dica olhe o enunciado e veja o que ele está querendo. Se você
entende que a resposta é uma jurisprudência, uma decisão que não está pacificada, vá nela, mesmo assim. Porque a chance de você acertar, enquanto as demais estão erradas, é grande. E de anular é menor. Não, assim, eu vejo, quando os alunos fazem simulado, eles querem inventar a resposta que não existe. Aí a porca torce o rabo, né? Porque não tem como. A resposta tem A, B, C e D. Aí fala assim, professora, não tem nenhuma. Que questão? Fala, amigo. Lógico que é uma delas. É uma delas. Não tem resposta. Né? Isso não é uma vez que eu, né, durante esse tempo todo. Vários alunos, não tem resposta. Eu falei, você não sabe a questão. Aí é outra história, né? O bonitinho não conhece a pergunta, mas está ali a resposta. Então eu vejo assim, o que acontece? Como é que esse aluno vai conseguir cercar o tema, né? Então aí vem a questão do direcionamento, né? Para poder, porque é impossível a gente acompanhar o trabalho do tribunal todos os dias, né? Ainda mais quem tá virado para o estudo, ou ele fica no Instagram, ou ele vai estudar, né? E, inclusive, tem muitas questões, por exemplo, na área de direito do trabalho, que eu vejo assim, tá no Instagram, é errado no Instagram. Rede social de professor até famoso aí, influencer, tá errado o que ele tá falando, só que o cara tem 200 mil seguidores, aquilo vai parar em outros lugares, e tem questões na OAB exatamente perguntando a letra A, evidentemente com a resposta errada, lá como para derrubar o aluno. Isso às vezes pode ser até conteúdo antigo que foi parar lá, né? Não, é errado mesmo. Errado mesmo? Errado, coisa errada, ensinando coisa errada pro aluno, assim, né? Difícil, mas existe. Esse é um cuidado que a gente até conversa em sala de aula com alunos que estão em graduação, né? É importante o pessoal situar a questão dos concursos. Se você está prestando um concurso para a OAB, você é um bacharelado, então você estará ali, né, no seu primeiro contato para a sua vida profissional. Já se imagina que um concurso público, por exemplo, um cargo de promotor ou algum outro cargo na carreira, ele pode ser um concurso para quem já está mais tempo na profissão, então existem certos níveis e certas dificuldades. Eu vejo às vezes aluno, desculpa, Fábio, aluno gravando a rotina de estudo dele, só que ele mesmo não passou. Entendi. Aí ele vai fazer live, vai fazer um monte de coisa, tem muito seguidor e acaba, né, dando dica errada, e aquilo vai, e eles pincelam assuntos polêmicos de política, eles jogam em direito constitucional, que aí vai ser a opinião do entrevistado que acaba sendo resposta, e aquilo está errado. Então, assim, são situações que a gente percebe que muitas vezes o cara não tem gabarito de ter passado ou já está exercendo a profissão e quer, a FGV usa muito material que está circulando na rede para cair na prova. Aí empurra para o errado. É pegadinha? Não sei se é pegadinha. Na verdade, quer saber se o cara tem uma rota de estudo ou ele quer ter gabaritado para estudar dentro daquilo que é da doutrina e abarcado pelo sistema legal, né? O corpo jurídico, não aquilo que está sendo midiático, né? Eu acho que tem muito isso da FGV de fazer, vamos ver se o cara está estudando na fonte ou se ele está procurando saber do coleguinha o que ele acha. Cego, cego, né? Essa é uma questão muito bacana, porque assim, o que as bancas procuram é saber se realmente a pessoa está habilitada, né, para poder entrar no mercado de trabalho e pegando temas que às vezes até básico, né? E essa é uma questão bem, bem importante. E a sua visão, Ju? Até porque quem redige as questões são professores contratados pela FGV. Então, são professores que estão a par, atualizados e que estão também vendo os Instagrams da vida, as redes sociais, né? Então, assim, por exemplo, se eu sou contratada da FGV para fazer prova de direito civil, não vou pegar só abrir o Código Civil e ficar lá, nossa, deixa eu ver, fazer um sorteio aqui do artigo que eu vou pedir. Não, até porque isso daí não mede conhecimento.
As pessoas, assim, isso daí também é até né, uma dica para examinador, hein? Porque, assim, não é de conhecimento a sua capacidade de decorar. Eu acho que a ideia é você ter uma capacidade de raciocinar o direito e aplicar aquele conhecimento no caso. Então, eu acredito sim que eles estão atentos a isso, pegam esses questionamentos e essas visões, ideologias, isso, aquilo, eu não quero saber. A prova não é subjetiva, a prova é objetiva. Eu tenho uma resposta. Mas a FGV, ela é muito mais, assim, uma prova enraizada na letra da lei seca, justamente para evitar margem para recurso. Né? Eu acho que as três questões que foram anuladas, uma delas era porque não tinha uma jurisprudência. Não é que não tinha resposta, a jurisprudência e o enunciado estava ruim. E as outras duas, ela, assim, não tinha também, uma delas de penal, inclusive, não tinha resposta certa nas alternativas, ao meu ver. Então, assim, eu não li a justificativa ainda da banca, eu quero dar uma olhada depois. Mas, então, assim, ela tenta não fazer questões com doutrinários ou com questões políticas, políticas não, com questões subjetivas mesmo. Por quê? Porque ela não quer dar margem para recurso. Tá na lei, tá na lei. Né? Então, assim, é uma das coisas boas até, porque se torna algo previsível. Você consegue ter uma previsibilidade. A gente aqui do trio, a gente estuda as provas. Toda a prova a gente vai lá e lê. Vamos ver. Eu sou professora de Direito Civil, então deixa eu ver o que está caindo em Direito Civil. Ah, está caindo. É óbvio que a gente sabe, por exemplo, em direito em responsabilidade civil, que o artigo 927 cai e já caiu várias vezes. Mas não significa que toda a prova cai ele. Mas o tema responsabilidade civil cai. Né? Então é mais ou menos isso, né? E a tendência é piorar mesmo. Por quê? Vai juntar doutrina, jurisprudência e lei. E o que a gente tem de retorno, assim, de perspectiva, que vai juntar, igual a professora Juliana falou, constitucional com eleitoral, principalmente a parte filosófica, direitos humanos, eles vão se entrelaçando cada vez mais, então não vou poder mais responder direito civil lendo só a lei, é importantíssimo, mas assim, com viés constitucional. Então, o direito privado, que né, a gente tinha aquela dicotomia, né, aquele recorte, direito público, direito privado. Isso não vai, cada vez mais, vai caindo por terra. E o pessoal que eu chamo de palpiteiro de internet vai criar uma gama de pessoas que vai cada vez, a reprovação vai aumentar. O que tem que tomar cuidado, as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado quando estão se preparando para esses concursos, é buscar conteúdo de qualidade. Você tem que procurar professores que estão realmente com a metodologia, que estão realmente buscando solucionar. Nós aqui no Trio, nós temos essa metodologia e nós buscamos entregar isso. Então nós temos esse cuidado, fazemos esse acompanhamento, isso é muito importante. Então precisa, né, fazer essa diferenciação. Mas eu imagino que para quem está lá do outro lado, buscando conteúdo, às vezes até é um pouco difícil de entender. Mas por aqui, gente, fiquem tranquilos. Aqui nós estamos com conteúdo de qualidade, nós estamos entregando conteúdo de qualidade para vocês. Mas fiquem em paz, podem buscar aqui, nós temos outros conteúdos também no YouTube, preparados com muito carinho para vocês. E sobre essas mudanças, essa interconexão de matérias, a professora Juliana estava falando no começo, né, professora, que tem esse crescimento. Como que você vê isso, né, nessas novas provas? Como que você vê isso cobrado? Não mais separado por matéria, não mais tanto sequenciado, igual a professora Yuná falou, né, que é uma tendência de cada vez ficar se cobrando mais, então não existe mais, por exemplo, só o Código Civil. É isso, né, professora Yuná, né? Esse pensamento, né? Não existe mais só o Código de Civil, a Constituição mais civil, tudo ali, e nós estamos falando então do direito, né? Nós estamos falando então do sistema jurídico e não mais um estudo por departamentos, né? Por copinhos, né? É dessa maneira que as professoras veem, né? Estão vendo dessa forma as provas que vêm, né, professora Juliana? Quiser começar?
Olha, professor Fábio, eu acho o seguinte, eu acredito que vai continuar tendo direito civil, 6 questões, processo civil, 6 questões, vai continuar. O que eu acredito é que eu não vou abrir uma prova de direito civil e vou lembrar apenas do Código Civil, entendeu? Por exemplo, em relação a tema relacionado a direito de propriedade. Todo mundo sabe que a função social da propriedade, ela está lá no Código Civil, mas ela decorre do artigo 5º da Constituição, certo? Então, é como um direito fundamental. Então, assim, o que eu quero dizer é que esse entrelaçamento das matérias é nesse sentido, de que eu não vou buscar apenas na fonte, até porque, como você disse, o direito, ele é uno, né? O direito é um só. Nós temos ramos para ser didático, né, didaticamente mais fácil. Então, o que eu acho que a prova da OAB, e esta deu já a sua deixa, ela vai continuar com a sua fonte maior, a lei. O aluno vai ter que continuar sentando e lendo de forma reiterada, reiterada mesmo, a lei seca, porque a prova é objetiva, mas também nós vamos ter assim um entrelaçamento com uma doutrina, com um conceito. É óbvio que não virá, até porque a primeira fase não permite, e isso gera anulação. De acordo com a doutrina, aliás, se ela colocar um tema específico de uma doutrina X, é uma coisa. Mas assim, aquele tema em que eu tenho 2 correntes, e as 2 correntes estão nas suas alternativas, isso não pode. Você tem que mostrar esse conhecimento na segunda fase. A primeira corrente majoritária entende dessa forma, uma segunda corrente minoritária entende dessa outra forma. E isso é numa segunda fase. Essa separação mais doutrinária, fazer a Isso. separação de corrente, de escolas, né, que nós Isso. temos, bacana. Até porque é subjetiva a segunda fase. Ele quer ver se você conhece a aplicação do direito. Então, a primeira fase eu entendo que vai continuar sendo, sim, a grande maioria da letra de lei, mas com isso, eu busco na Constituição uma resposta, eu busco, né, eu busco em outros regramentos que não o Código Civil próprio. E eu estou falando de Código Civil, claro, pessoal. Por exemplo, direitos humanos em direito penal, sim. Total, né? Totalmente. Né? Ligado, né? Então, assim, eu vejo que continue mais ligado. Exatamente. O que a gente tem visto nos tribunais é até uma crítica que eu faço, a arbitrariedade, o devido processo penal não existe o linchamento da internet, e aí então a gente não tem mais parâmetro, né? E muitas vezes, né, agora fica uma crítica minha, como constitucionalista, eu já falei isso com os professores, a gente tem uma inversão dos valores constitucionais na prática do judiciário. Então, eu até aviso os alunos o seguinte, tomem cuidado de fazer segunda fase em penal com doutrinador do Ministério Público ou da magistratura, que muitas vezes na hora que o aluno vai responder a segunda fase em penal, em processo penal, né, penal, ele vai pôr uma doutrina que é aceita dentro de um concurso de outra esfera, mas não serve para advocacia. Então, eu já vi aluno pedindo, por exemplo, em alegações finais, pedindo para condenar o coitado do réu, ou seja, nem direito ele fez, ele teve no exame da OAB. A casa caiu completamente. Então, assim, usar doutrinador, promotor de justiça, vindo do MP, para fazer prova de segunda fase, por exemplo, de penal, é suicídio de prova. Não tem como. Então, eu tenho que buscar quem que manja desse assunto em penal. Tem que procurar a doutrina da advocacia, que privilegia o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, coisas que a gente, infelizmente, vê algumas coisas esquisitas rodando aí na legislação. Porque os candidatos estão candidatos à vaga de advogados, né? Não de ministros, Não né? de ministros, eles estão candidatos a vagas de advogado, então, né? Aliás, que é até bom falar que não precisa ser bacharel em direito para ser ministro. Tem uma questão que as pessoas não, né, precisam
notório saber jurídico ou notável saber jurídico, que está na Constituição. É porque também está lá na Constituição cidadão brasileiro com idade superior a 35 anos. Então ele deixa bem claro que é cidadão, não bacharel, advogado. não, né? Agora, claro. Mas notável saber jurídico pressupõe o quê? Não, pressupõe que conhece o direito. Pergunta, vá no, por exemplo, centro de detenção provisório e vai perguntar direito penal lá dentro. Pergunta, sabe mais do que muito advogado de muito tempo. Mas bom, né? Isso só quem é advogado acaba vendo, né? Coisas que a advocacia nos proporciona. Coisas que a advocacia nos proporciona. Mas falando desse tema, né? De envolvimento das matérias, entre as matérias se envolvendo, é bem interessante se nós pensarmos no nosso cenário recente e falando aí, né, ano de 2000, nós estamos falando 20 anos atrás, nós tínhamos aí uma separação ainda entre o direito civil e o direito constitucional. Ainda existia doutrinadores, professores que faziam essa divisão, até que eu lembro, teve um determinado período, próximo de 2010, que se falava muito no direito civil constitucional, era algo muito forte, ainda é uma frase muito forte, como se fossem dois ordenamentos distintos ainda, né? Ainda tinha essa distinção muito forte, que é própria lá do Código Civil de 16. Então, o direito como um todo, a técnica jurídica em si como um todo ainda nós temos ainda, né, traços desse pensamento onde se divide, né, o sistema entre direito constitucional e as demais áreas voltadas às pessoas, né, como se não, enfim, né, como se a Constituição não se aplicasse ao cidadão, né? E sobre esse tema, né, essa evolução, essa junção, como que vocês veem esse caminhar, né? Nós estamos, eu acredito que bem avançados nessa discussão, né? Já é um pouco mais avançado, mas como que vocês veem isso em cobrança de prova? Ainda vocês acham que existe essa separação ou não? Assim, eu vejo da seguinte maneira, os direitos humanos, eles são sedimentados ali, né, o pós-guerra, de uma maneira muito específica, e o outro ponto foi quando teve a queda do Muro de Berlim. Então, foram duas situações da história da humanidade que acabaram trazendo esse chacoalhar das matérias. Vamos imaginar que as matérias estavam dentro separadas em um monte de potinho e juntaram tudo e chacoalharam, tá? Então, os direitos humanos, cada vez mais, eles estão criando um ambiente de proteção individual. É essa leitura que eu faço. Isso vai rechicotear também nas normas. Então, eu não posso pensar hoje em direito de família com viés 100% legal. Por quê? Legal no sentido de ler lei seca, né? Eu vou pegar o Código Civil e vou de cara lá para um entendimento. Quem é que pode fazer casamento? Quem está habilitado a casar hoje? É o homem e mulher, né, que está lá no Código Civil, que pode ter o pedido de proclamas, enfim, né? Quem está habilitado a ter casamento civil. Bom, busco lá na Constituição. Constituição, no artigo 226, parágrafo 3º, a mesma coisa. Homem e mulher, né, o Estado deve facilitar a união estável dele em casamento. E você fala, se eu pegar o texto de lei, né, cortado naquilo, juntar, tá tudo certo. Aí vou chegar na prova da OAB e vou tentar começar a responder a primeira questão, né? Aí fala assim, mas como é que o meu amigo, que tem um parceiro, né, do mesmo gênero, pode estar casado com ele e estar legalmente constituído? E a resposta realmente é essa, que existe a questão da mutação constitucional, ou seja, eu não mudo o texto da lei, mas eu entendo de forma diferente o que está escrito. Só que o cara que está desavisado, não conhece direitos humanos, ele vai errar essa questão justamente porque ele não conhece a sistemática de que direitos humanos, constitucional, direito civil, todas essa relação, até o direito tributário, né, que é o temido direito tributário, tem uma relação muito próxima dessa questão da arbitrariedade estatal, sendo cada vez mais tentando, né, puxar essa arbitrariedade estatal cada vez mais e criando mais espaço para a liberdade jurídica, né, o individual jurídico. Agora,
Se o cara só lê lei sem ter uma direção, uma doutrina, por isso que eu entendo importante ter filosofia, o cara conhecer a filosofia do direito, né? Eu estou vendo aqui, ó, na questão 9 do exame 38, falou sobre Foucault, né? O Hart na questão 10, são conceitos do direito. A disciplina aí, o livro do Foucault, que é o Vigiar e Punir, né? Que fala justamente dessa questão desse modelo reduzido só ao tribunal, né? Do direito pertence aí a disciplinar as pessoas, né? O Estado só serve para isso, né? Diferente, por exemplo, Hart, que fala o conceito de direito. O que é direito? Ou seja, está na questão da OAB, os alunos não gostam da filosofia, né? A maioria deles, e vai estar entrelaçada. Mas né? eu posso fazer um parêntese e uma crítica em relação a essa parte, essa visão humanística? Eu acho que é de extrema importância, mas a minha crítica é nas faculdades. Eu acho que, e eu falo isso porque eu sou formada em 2004. Então, desde a minha época já era assim: você entra na faculdade com 18 anos, 19. É muito novo para você ter essa matéria no primeiro semestre. As pessoas, muitos que entram ali não têm nem uma certa responsabilidade. Seria, para mim, deveria sim ter essas matérias. Eu acho que tem que ter, só que no último semestre. Talvez depois de 5 anos. No primeiro, eu acho muito cedo. Então, aluno não assiste, aluno quer ir para o boteco, enfim, perdem essas aulas, porque eles acham que não é importante. Entendeu? Então, eu acho que tem que ter essa visão humanista, assim. E, principalmente, tem que estar no exame da ordem, porque o exame da ordem justamente vai fazer o quê? Ele busca saber se a pessoa está apta a exercer a advocacia. E está lá na Constituição, no 134, que o advogado é essencial à justiça. Mas, se me permite, eu acredito que, na verdade, nós temos uma situação um pouco mais da própria característica da nossa sociedade, que é nós olhamos o direito como relação de propriedade. Então, eu tenho um bem, esse bem eu protejo esse bem de outra pessoa. Então, eu utilizo o direito para fazer essa limitação de poder entre aquela pessoa e essa evolução da sociedade ainda está nesse momento. Eu acho que é muito mais por isso, porque a própria filosofia em si... Mas justamente, não dá para ensinar um aluno no primeiro semestre isso. Eu acho que tem que colocar essas matérias no fim. Exato. Tem que ir construindo com Entendeu? ele. Essa é a minha crítica. Não, tem razão de ser. E outra, a gente tem uma cultura positivista. Mas é muito bem pontuado. Ele tem uma cultura positivista, ou seja, só vale o que está na lei, e quando vale, né? Quer dizer, a gente vai combinar de cumprir a lei ou não, né? Então, assim, essa cultura positivista no Brasil é muito forte. Tanto é que a bandeira do nosso Brasil tem lá ordem e progresso, né? É positivista culturalmente. Então, assim, a gente quebrar essa cultura já enraizada e buscar um outro giro, que os direitos humanos vêm do direito natural, que, a início, existia uma briga acadêmica que os dois... se um nascia do outro, né? Ou seja, o direito positivo nascia do direito natural, ou se o direito positivo regrava o sistema natural, né? O direito natural. Então, essa discussão acadêmica impacta e a filosofia, na verdade, ela quebra isso, né? Exato, mas eu acho, por isso que eu digo, eu acho que é uma matéria extremamente importante, tem que ter, mas eu acho muito errado as grades, assim, estou dizendo isso desde a minha época, primeiro semestre. Não tem maturidade, essa que era a palavra que eu estava buscando. Não, eu acho que os alunos que entram, independente da idade, tá? Mas eu acho que, enfim, porque a gente tem alunos, né, mais... que já tem uma certa idade. Então, não é em relação à idade, eu acho que é a maturidade do próprio aluno de direito. O primeiro semestre, eu acho que é muito cedo para ter matérias tão importantes. Eu acho que a filosofia, psicologia jurídica, esses temas que tem gente que acha que é matéria de botequim, tem sim que ser dado, mas no último semestre. E é apaixonante essa matéria. E o direito só existe porque existe um outro ser humano. Exato. O direito, ele nasce, né? Pela relação com o outro ser humano. Exato. E a filosofia é exatamente o estudo disso. É interessante porque a questão do positivismo ou humanismo, onde nós temos ali a legislação como foco, ou o ser humano como foco, né?
Na verdade, são formas de você estudar e são pensadores que são colocados. Que quando você aprofunda um pouco mais, você verifica que são discussões são muito próximas. Bom, pessoal, falamos até agora das mudanças que tivemos aqui com a FGV. A FGV trouxe muitas mudanças. E vamos lá. E para o pessoal que vai prestar aí, que está fazendo concurso, que dica que vocês deixam aí para que eles possam estar respondendo as questões de uma maneira mais tranquila? Tem alguma técnica que a gente pode utilizar para poder estar respondendo? Quem quer começar? Juliana? Professor? Não, deixa ela... Professora Juliana? Ela é mais nova ou mais velha que eu? Muito mais nova. Então, eu tenho Só que ela é a chefe, viu, pessoal? Então, pela idade, vai eu primeiro. Seguinte, gente, ó, não tem uma fórmula não estudar, né? Isso é o inicial. Estudar é chato. Mas o que acontece? O que você tem que pôr em mente? Que a gente precisa ter uma rotina. O que é rotina? Uma coisa é eu estudar faltando 3 dias para a prova. Isso é uma tarefa. Então, se eu ponho como tarefa, eu vou esperar a casa cair para começar a estudar. Você tem aí 36 horas, né? Faltando algumas horas para a prova, vou começar a procurar Instagram e vou estudar, igual um louco, e tudo aquilo que eu não fiz eu vou fazer em 3 dias. Bom, pode ser que você tenha, né, uma mente privilegiada e dê certo, né? Mas assim, quanto mais eu treino, menos sorte eu vou precisar dela. Então, a minha dica, ponha 40 minutos do seu dia, reduz de rede social e põe 40 minutos por dia de fazer 3 questões, 5 questões. Se for prova aberta, que pegue o livro que alguém indicou, que você já tem uma orientação. Não adianta também você estudar igual o cachorro doido, né? Precisa ter 20 minutos que você tenha, você já tem aí posto isso dentro da sua rotina. Então, primeira coisa, material tem que estar novo. Você pega aluno que você fala, misericórdia, como é que a pessoa consegue estar com um código de 1914 na mão, despedaçado, né, doutora Juliana, né, estudando, porque a pessoa, ela estuda há muito tempo e ela, né, ela já sabe, ela faz a atualização do código, né, mas o que eu vejo, o aluno está estudando para uma fase específica, ele precisa de 4, 5 meses que ele está dedicado aqui, ele tem que procurar legislação para a segunda fase, que seja compatível, que ele goste, a pessoa tem que ter intimidade com o material dela. O código VADIMECO, CLT da LTR, o que seja, tem que chegar aqui, ó, abrir e já sair a resposta, porque você já está com o manuseio, mas tem gente, eu já vi, gente chegar na porta do exame com o código, com o VADIMECO novo mesmo, no plástico. Ou seja, o cara vai abrir a primeira vez, não manuseou nunca, né? Então, assim, isso é problema. E a outra coisa é você pôr dentro da sua rotina diária algum tempinho. Não. Outra coisa, eu, Ilna, não gosto, nunca gostei de estudar 8 horas por dia. Nunca fui adepta disso. Tem gente que se dá super bem. Eu não gosto. Eu me sinto uma pessoa a menos, assim, totalmente massacrada, aquilo para mim me faz mal. Então, se eu estudar 40 minutos, que seja de qualidade, agora, se eu tenho só 40 minutos, ou eu estudo assim, eu tenho que estar sempre estudando, porque o volume é o mesmo de matéria. Então, isso tem que ser, eu vou estudar, eu vou ler 20 páginas, ou vou fazer 100 questões, mas eu vou gastar X tempo, eu vou ter que estar dedicada àquilo. Então, eu vou pôr dentro da minha rotina aquele compromisso, né? Igual eu vou malhar, igual eu vou para a faculdade, isso. Se me permite, professor, o pessoal que começa nos últimos 3 dias, né, para estudar, tá igual o pessoal do final do ano que fala que vai emagrecer 30 quilos em 3 dias, né? Pode acontecer? Pode acontecer. Faz uma cirurgia bariátrica, né? Tem de tudo, né? Mas a chance disso acontecer assim não é tão Vocês sabem que há um tempo atrás na faculdade, uma aluna chegou para mim pedindo uma dica de estudar, que ela ia fazer um concurso. E eu perguntei para ela, falei, quanto que vai ser a prova? Ela, daqui 30 dias. Até aí tudo bem, bacana, né?
Aí eu falei, tá, e qual que é a sua rotina? Ela falou assim, olha, eu trabalho 8 horas por dia, eu vou 2 horas na academia, eu faço isso, tipo assim, o dia tem 24 horas e os 23 horas dela estava tomada. Tá tudo certo, pode acontecer. Mas qual é o problema? Que ela me chegou com conteúdo deste tamanho, com um monte de PDFs, ela falou assim, como que eu vou estudar isso? Eu olhei para ela e falei assim, a pergunta é essa, como? Não vai. Não vai. E ela ficou olhando pra mim assim, eu falei, não vai. Você não vai conseguir estudar isso. Não estuda. Porque em 30 dias você não consegue estudar um edital com 50 minutos que você tenha no dia, porque assim... Isso eu já acho que é uma tortura acadêmica gratuita. Porque isso não vai chegar a lugar nenhum. Não é, exato. E vai se frustrar. Tortura. Exato. Então solta o carrinho de mão e deixa descer o morro. Vai com a cara e a coragem, melhor do que se torturar. E se colocar os 40 minutos diários por um período maior de tempo, porque 30 dias não ia dar. Era isso que eu estava querendo dizer, e o conteúdo era muito gigantesco, sabe? Então, não rola. Não tem como fazer mágica. Você tem que se preparar, você tem que ter método, você tem que ter metodologia. Você tem que sair de um ponto A e chegar no ponto B. Então, por exemplo, quando a gente vai passar aqui no curso preparatório, a gente fala, pessoal... É isso aqui que vai estudar essa semana, leiam esses artigos, façam essas questões. Então tem esse direcionamento. Não adianta você sair aí e contratar 700 horas de curso online. Você não vai assistir. Não, vai assistir tudo na véspera. 700 horas na véspera. Só que tem 24. E nem tem 24 horas. Você tem que descansar, né? Então a pessoa põe naquele... Na velocidade, né? Velocidade 5.000, não entende nada que está sendo dito, porque está na velocidade 5.000, porque ainda falta 719 horas para assistir. Né? Se a pessoa às vezes vai fazer um negócio desse, chega lá, você vai dividir as horas, você precisava ter 8 horas do dia vidrado assistindo para ver o conteúdo inteiro. E como você faz isso? Isso direto. Não faz. Não faz. Então, assim, você vai estudar o quê? Precisa ter direcionamento, você precisa ter alguém que realmente fale para você, olha, é isso aqui, são essas questões que mais caem, é isso que você precisa fazer essa forma de estudo, essa forma de resolução. É importante ter isso. Mas eu acho que o grande problema dos alunos hoje é o planejamento. Eles não sabem se planejar. É o tal do pedir o pastel frito Exato. Lá na feira. É pedir o pastel frito na feira. Isso então aí. A gente vai chegar lá e como que é? Vou estudar, eu vou colocar a mão no computador e vai sair a resposta na hora. Não é, exato. Vai sair óleo quente. Óleo e vento quente. Aí não dá, entendeu? Você tem que ter planejamento. E outra, ChatGPT. Pessoal, pelo amor de Deus! Isso não. Eu já vi aluno usando o ChatGPT. Não usa. Isso é suicídio, não faça. Não faça. Isso não é legal. Isso não foi criado para isso. Isso prejudica. Exato. Tem até um caso engraçado de um advogado lá nos Estados Unidos. Ele fez uma petição, pediu para o chat escrever para ele lá, trazer argumentos, trazer, na verdade, pesquisa sobre acidentes aéreos. Aí trouxe um monte de jurisprudência. Um monte de precedentes, perdão. Aí, pegou a petição, levou, o que ocorre, eram tudo inventado. O que acontece? O ChatGPT ele foi desenvolvido para criar histórias. É para isso. É para utilizar em marketing, para fazer um copy, para você organizar um conteúdo. Ele é uma inteligência artificial que ele é para organizar, não para você realizar aprendizado. Essa é a ideia da inteligência artificial. Então, pessoal do direito, não use. Isso aí é fazer bobagem. Ele não foi feito para isso. Ele vai te dar uma historinha, ele vai te criar uma história, ele vai criar uma história. Ele não vai te trazer conteúdo. Ele não foi feito para isso. Então, ChatGPT, não usem, tá? Não usem drogas. Não usem drogas. Bom, professor Juliano, você tem algumas técnicas, que você aplica. Você poderia dar um exemplo para nós aí, como que seria feita uma questão? Vamos lá, gente. É assim, eu particularmente, eu gosto de resolver questões de que forma? Buscando nas respostas o erro da questão. Por quê? Porque quando você procura o erro de cada alternativa, você encontra a resposta correta.
correta, tá? Então, vamos lá, vou dar um exemplo nessa questão 34 dessa última prova da OAB na versão 1, tá? Então, aqui é uma questão de direito administrativo, e essa questão de direito administrativo, ela vai falar sobre delegação de competência e avocação. Nós temos diferenças, que você tem que saber que nas aulas, inclusive, por exemplo, aqui no curso, a gente tem as aulas de sábado que são totalmente dispositivas, ou seja, a gente traz conteúdo de conceitos, a gente explica a matéria. Então, esse seria um tema que, inclusive, você teria aqui com a gente. E depois você vai aplicar esse conceito na questão, porque aqui não é somente a letra da lei. Porque você pode ver que nessa questão ele fala que a resposta está na 9784 de 99, que é a lei do processo administrativo. Mas você tem que saber o que é delegação, o que é avocação, certo? Então vamos lá. Um exemplo, tá? Nessa questão 34. A OAB, aqui no enunciado da questão, ele vai trazer alguns pontos que já diz o que ele quer. Veja, quando ele fala que Josias e Januário são servidores públicos federais de alta hierarquia, ele já trouxe a palavra hierarquia. E a gente vai lembrar que a vocação de competência tem a ver com hierarquia. A delegação não precisa de hierarquia. A delegação eu posso entregar a competência para outras pessoas que não seja do superior hierárquico, tá? Então, se você não lembrei disso, mas não tem problema, vamos lá, nós temos outras palavras aqui. Então, os servidores públicos federais de alta hierarquia, eles estavam conversando sobre problemas inerentes ao exercício das suas atribuições. Josias está extremamente exacerbado de trabalho e precisa, palavra mágica aqui, delegar algumas, ou seja, entregar alguma das suas atribuições para não comprometer o funcionamento da atividade administrativa. O Januário entende ser necessário avocar. Veja, ele já tá misturando os dois temas, delegação e avocação. A avocação é do superior hierárquico que chama para si e a delegação é a entrega para outros servidores. Então, eu não tenho necessariamente hierarquia aqui, mas vamos ver se é isso mesmo, né? Então, competência atribuída ao órgão hierarquicamente, olha lá, inferior. Tá vendo como não é que é pegadinha, ele já está te trazendo dicas do que ele tá buscando nessa questão. Bom, então, órgão hierarquicamente inferior por questões excepcionais que são de extrema relevância para o interesse público. Considerando as circunstâncias narradas em consonância com a Lei 9784 de 99, assinar a alternativa correta. A letra A vai dizer o quê? Que Josias pode delegar verbalmente parcela da sua competência, considerando que esta é renunciável por servidor de alta hierarquia. Gente, a competência não é renunciável. O erro já está falando, primeiro no verbal, porque eu preciso de uma formalidade. Segundo, não estou renunciando. Quando eu falo em delegação, é excepcional e eu entrego para aquele outro servidor uma competência que era minha e desde que não seja competência exclusiva, que aliás eu tenho um mnemônico aqui para vocês, pessoal, que eu falo que é a cenoura. Eu não delego a cenoura. Competência exclusiva não se delega, não entrega. Atos normativos não delega. E recurso administrativo não delega. Cenoura. A cenoura eu não delego, certo? Então são assim mnemônicos que servem também uma dica para a gente aprender a resolver questões. Mas vamos lá. Aqui nesse caso, a competência, na verdade, não tem a ver com de renúncia, porque a competência ela é irrenunciável. Então o erro está nessa palavra renunciável. Letra B. Eventual delegação de competência por parte de Josias não pode ser revogada após a sua formalização. Gente, é óbvio que pode ser revogável depois. Por quê? Porque a competência é daquele outro servidor. Ele delega, aqui no enunciado ele já disse, que ele já deu a dica que os servidores, se você não soubesse essa resposta, mas você tem que lembrar que ele já disse, olha, ele está são questões excepcionais. Está tendo muito trabalho. Então, por essas questões, ele vai delegar parte da sua competência. Ora, então não é para sempre essa delegação. É uma questão que eu posso depois revogar essa delegação. Ou seja, devolver para o agente competente. A letra C. A delegação de competência por Josias
só pode ser realizado por órgão que seja hierarquicamente inferior. Errado. Por quê? Porque quando eu falo de avocação, aí eu tenho hierarquia, porque é o superior hierárquico que chama para si essa competência de decidir alguma coisa. A delegação ele entrega para outras pessoas que não precisam ser efetivamente o seu superior hierárquico. Ou seja, essa questão está errada. Por quê? Porque não precisa de hierarquia aqui quando eu falo em delegação. A letra D. A avocação temporária de competência por januário será permitida em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados. Esta é a resposta. Por que esta é a resposta? Porque aqui eu não tenho nenhum erro. Primeiro, a avocação é sempre temporária, igual a delegação. Não é para sempre, tá? E eu já tinha dito que o Januário e o Josias são servidores públicos federais de alta hierarquia. Eles são os superiores hierárquicos. Então, eles podem sim avocar a competência do seu inferior. Chama para ele. Entenderam? É isso. Por isso que essa questão estaria correta. Então, a minha dica é, embora eu tenha feito uma revisão aqui, até para mostrar para vocês como que são feitas as nossas resoluções de questões, o que eu estou querendo dizer aqui nesse ponto, nessa questão 34? Que eu tenho como identificar uma resposta se eu não soubesse da questão. Porque eu vou procurando o erro de cada uma. Se eu tivesse na dúvida do que é uma delegação e uma avocação, eu procurando o erro de cada uma das alternativas, eu chegaria na letra D. Interessante. É bem bacana. Isso é algo que você aborda também durante o curso regular. É muito legal. O pessoal acabou recebendo uma palhinha aí já do curso. Olha, fica a dica aí, hein, pessoal. Tem vagas aí abertas, cursos regulares, tanto primeira quanto segunda fase, tá bom? E aí, professora Ana, acertaria essa questão? Olha, vou falar uma coisa sendo muito franca, e acertar principalmente porque a gente tem uma base boa de constitucional, né? Então, assim, não necessariamente você precisa saber de administrativo hardcore, igual a professora Juliana é punk nessa área, né? Mas se você tiver, voltando no tema, sempre recorrente, interdisciplinariedade. É isso aí. Se você já manja de alguma coisa de constitucional, agora eu vou puxar a sardinha, né? Então é o seguinte, se você já sabe um pouquinho de constitucional, você já dá umas eliminadas aqui, coisas básicas. Por exemplo, a letra A, né? É delegar verbalmente, né? A gente vê lá o artigo 37, fala sobre o princípio da legalidade. Então você já fala assim, nossa, verbal, né? Igual, né? Juiz de futebol, né? Você já fica assim, eu acho que melhor evitar, né? Então aí você vai para a letra B aí, né? Delegação de por parte de Josias não poderá ser revogada, ou seja, é quase você fala assim, nossa, se eu imaginar que é tipo um reinado dentro da república, a gente não imagina algo assim, né? Que é indisfazível, né? Nem parece, nem existe essa palavra, né? Então, assim, você vem um pouco meio que por uma questão até, mas aí eu preciso ter a lógica constitucional na mente, né? Por exemplo, a letra C, né? Delegação por competência por Josias só pode ser realizada por órgão que lhe seja hierarquicamente inferior. Então, você vê que você vem, lógico, né? Às vezes você não possa saber a resposta. Igual a professora Juliana, ela já respirou administrativo, já para ela manda ver para o gol. Mas para a gente que não, né, não tem essa dinâmica, sou aluno, né? Mas se eu tenho essa ideia de entender o direito como um guarda-chuva, eu manjo de constitucional, conheço o artigo 37. Ó, bem ou mal, são 4 alternativas. De imediato, eu já matei 2, né? De cara. Então, eu acho que eu acertaria e a mãe tá on ia acertar mais uma aqui. Tá. Vem não, com tá? certeza, com e certeza. você, bonitão, você ia acertar ou eu ia ratear lá na hora? No direito previdenciário, você conseguiria? Bom, como que a gente sai dessas enrascadas? Ao liso, vamos lá. Como a gente sai dessas enrascadas? Bom, primeira coisa que a gente olha, expressões extremamente afirmativas, nunca, jamais, coisas dessa natureza. Aí você vai por ali, você já... Não.
Aí você vai localizando aquilo que está mais próximo da realidade. O que é importante, por exemplo, vamos falar especificamente agora sobre OAB. Pessoal, mais de 50% de acerto, você está na mesma posição da pessoa que fez 80 questões, 79, 78, 77. Você fez mais de 50%, você está no mesmo lugar. Não existe ranking de pessoas que acertaram 80 questões, 79. Nem a FGV acerta. Veja, ela anulou 3. Anulou 3. Nem a FGV gabarita. A FGV acertou 77 e ela que fez a prova. Então, não tenham essa preocupação toda. São 20 matérias que nós temos para 80 questões. Você precisa fazer 50%. Então não fica com essa neurose da perfeição. O que você precisa aprender são essas técnicas. Olha, eu vou olhar a questão então, eu vou saber aqui para poder saber qual é a resposta correta. É isso que você precisa olhar. Parou para pensar? 3 meses entre uma prova e outra, 20 matérias? É importante você ter um apoio igual nós estamos falando aqui. Olha, presta atenção nessa dica, e você consegue então fazer, né, esse acerto da questão certa. Então a gente bate muito com os nossos alunos, não, né? É importante o seguinte, não são só 20 matérias, que já são muitas, né? São 5 anos dedicados ao curso de Direito. Então, 5 anos, eu vou fazer uma prova, né, única para testar o conhecimento de 5 anos da faculdade. Nem todo dia eu fui na aula, teve a zoeira, fui lá pro bar do Zé Pilintra, tem um monte de coisa que aconteceu por conta, né, e risco, e vai ter um dia de as jogo. Reuniões alternativas, né? As reuniões alternativas, né? E a conta chega e tá tudo certo. Mas assim, por conta disso, eu vou precisar também, eu vou desistir? Não, pelo contrário, tem saída, tem curso, tem fazer de novo, tá tudo certo. Né? Isso aí. É isso aí, pessoal. O importante é você ter uma orientação. Bom, pessoal, como vocês viram aqui, nós 3 aqui conseguimos passar tranquilamente na prova da OAB e é isso que nós queremos passar para vocês. Se vocês quiserem saber mais como, vocês podem acessar os nossos produtos digitais no QR Code que vai aparecer aqui na tela e no link da descrição. Lá vocês vão encontrar os nossos cursos gravados e direcionados para a sua aprovação na primeira fase da OAB. Então, pessoal, não percam a oportunidade, acessem, vão lá, comprem nossos cursos, aproveitem. Eu sei que vai ser excelente para vocês e vai ajudar muito nessa fase que vocês estão. O bacana do nosso curso é o seguinte, como são turmas exclusivas, a interação que você terá conosco é igual essa que você está vendo aqui, essa proximidade. Nós estaremos aí junto com vocês durante todo esse tempo, auxiliando, tirando dúvidas, ensinando como vocês vão acertar as questões, ou seja, como vocês vão colocar o X na resposta certa. Lembrando que nós estaremos orientando vocês com leituras de artigos durante a semana, resoluções de questões, uma verdadeira preparação. Porque quando nós vamos prestar um concurso, nós estamos nos preparando, estamos nos condicionando. Então é isso que nós estaremos aqui ensinando para vocês. Não percam essa oportunidade, venham fazer o curso conosco. Se você já passou na primeira fase e vai fazer a segunda fase, venha para cá também. Nós temos cursos preparatórios para a segunda fase, com uma metodologia sensacional, na qual você vai ter, além de tudo, a segurança para você fazer a prova, que é o mais importante. Só também fazer um adendo, da segunda fase é extremamente importante você ter um professor experiente para corrigir os simulados. Então não é só também você ficar na frente de um computador, você precisa da correção, onde eu estou errando, por que está bom, por que está ruim. Quem faz análise da letra, essa letra está ilegível, porque quem vai corrigir não é uma máquina, é um professor também. Então, essa situação em que eu tenho alguém para que faça a correção, que faça as orientações de como melhorar para chegar na hora da prova, não ter dor de barriga. Exatamente. O mais importante, nós estamos fazendo aqui o quê? Uma candidatura para o cargo de advogado para membros do quadro da OAB. Então,
muito importante que seja alguém que tenha experiência na advocacia para compreender, então, como lhe ajudar a chegar a esta aprovação. É isso, pessoal. Faço convite, entra no nosso site, vocês vão entrar no nosso site, e lá no nosso site vocês vão encontrar, então, mais informações sobre os nossos produtos, sobre os nossos serviços, as nossas aulas. Entrem lá, fiquem cadastrados no nosso blog e se mantenham atualizados aí. Estamos sempre postando ali alguma coisa nova, alguma novidade, que tenho certeza que vai auxiliar vocês. Tudo feito sempre com muito cuidado e com muito carinho. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço aqui a presença da professora Yuná, da professora Juliana. Muito obrigado. Foi um bate-papo muito enriquecedor e eu espero vocês no nosso próximo conversa para que a gente possa estar falando de novos assuntos. E, pessoal, não deixem de seguir o nosso podcast para que vocês possam, então, estar aí atualizados e receber dicas. Comentem, compartilhem, mande para aquele seu amigo que está prestando um concurso e muito obrigado. Até o nosso próximo podcast.